O documentário começa com a tela cinza. Aí entra a logomarca do Ministério do Turismo. Depois a logomarca da Lei de Incentivo. Em seguida, as marcas dos patrocinadores UAU Inglesa, Marte Minas, Loca Minas e Escava Minas. Para fechar a abertura, realização Associação Turística e Cultural Minas Gerais e sua logomarca. Após a abertura, começa o documentário, com imagens do horizonte com o sol nascendo em Santa Luzia e o sol entre algumas árvores. Aí as imagens passam para o documentarista Otávio de Toledo, em uma casa histórica e antiga de Santa Luzia. Ele está vestido com calça jeans azul e blusa preta, sentado em uma cama antiga, com a janela histórica um pouco aberta ao fundo. Ele está acabando de calçar uma bota preta de couro e, em seguida, sai andando pela casa. Durante a fala a seguir, ele vai se olhar no espelho e passar um café no coador de pano na mesa da cozinha da casa. Meu nome é Otávio de Toledo, sou jornalista, historiador e documentarista, apaixonado pela história de Minas Gerais e do Brasil, e posso afirmar sem medo de errar. Existe, aqui perto de Belo Horizonte, um lugar cheio de histórias que merecem ser contadas: Santa Luzia. Com a xícara nas mãos, ele chega à varanda, toma um pouco do café, olha a igreja matriz, que está logo à frente, entra e continua andando pela casa. Pega sua bolsa de couro marrom, com livros e cadernos dentro, desce a escada e sai pela porta da frente para iniciar suas pesquisas. A tela fica preta. Seus casarões, suas igrejas e todo o seu centro histórico nos remetem a um período marcante da história do Brasil, que viveremos com muita intensidade nesse documentário, O Ciclo do Ouro. Com cenas aéreas da cidade de Santa Luzia, mostrando os casarões e a igreja matriz, e depois com cena terrestre, mostrando carros passando na rua direita, o professor Adalberto Mateus, presidente da Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia, tendo o Mosteiro de Macaúbas ao fundo, um prédio branco e azul em estilo colonial, começa a contar a história da cidade. Em seguida, o empresário Daniel Marques também vai falar de história, sempre com imagens antigas de Santa Luzia e ilustrações mostrando tropeiros e habitantes antigos da região. A história de Santa Luzia tem início em fins do século XVII e início do século XVIII, quando as caravanas percorriam esse território em busca de ouro e metais preciosos. Os mineradores vieram explorar ouro no Rio das Velhas. E com essa exploração de ouro também vieram o comércio. Nós usavam de pessoas para alimentar esses mineradores. Foi implantado um núcleo de povoamento
que servia como ponto de apoio a esse desbravamento do território. Então aqui a gente tem um núcleo populacional fundado por José Correia de Miranda. Sandra Gabriche, ex-secretária de Turismo da cidade, com a estação ferroviária ao fundo, também vai falar de história, aparecendo ao fundo fotos antigas de Santa Luzia e ilustrações de época sobre o comércio. Daniel Marques também volta a falar da cidade. Nessa região tinha um porto, né, onde toda a movimentação de comércio e de visitantes era feita. Então nós criamos um grande centro histórico, que nós chamamos aqui de parte alta, onde moravam as pessoas que tinham dinheiro, os barões, as baronesas. E nós temos uma outra parte da cidade, que é a parte baixa, onde começou o comércio de nossa cidade. Com imagens do Rio das Velhas, Adalberto volta a falar de história, junto com Sandra, sempre com imagens antigas de todos os pontos descritos por eles, com destaque para cenas da estação ferroviária e da linha de trem. Santa Luzia era um entreposto de comércio entre a região do sertão e a região mineradora. Então, a cidade vai ter um perfil muito diferente daquelas cidades onde o ouro era mais abundante, nas margens do rio, né, no leito dos rios. E aí, como principal referência, o Rio das Velhas, que era um importante ponto de penetração do interior das Minas Gerais. E esse comércio se desenvolveu principalmente com a chegada dos imigrantes italianos, alemães, sírio-libaneses que aqui se estabeleceram. Vai ser implantado um ponto importante de referência, que é a então Igreja Matriz de Santa Luzia, e a partir daí vai se desenvolvendo um núcleo populacional e vai se formando então a Arraial de Santa Luzia do Rio das Velhas. E posteriormente, com a chegada da estrada de ferro, esse movimento cresceu mais ainda, tornando-se essa região aqui o núcleo comercial da cidade. E ali, às margens da ferrovia, se desenvolveram casas comerciais, hotéis, todos aqueles serviços relacionados com a grande movimentação desse terminal ferroviário. Capítulo 2. O Rio das Velhas. Começa com Otávio de Toledo andando às margens do Rio das Velhas. O documentarista agacha, observa o manancial e começa a falar com imagens novas e antigas do rio. Sem dúvida alguma, o Rio das Velhas é o principal personagem na formação da cidade. Foram essas águas que deram origem a Santa Luzia. Ele percorre cerca de 800 quilômetros, passa por 51 municípios e é o principal afluente do Rio São Francisco. Santa Luzia é a 7ª cidade banhada pelo Velhas desde a sua nascente em Ouro Preto. Por isso, ele é tão importante para toda a região. Mário Werneck, advogado e ambientalista, com terno preto e um jardim ao fundo, começa a falar sobre o Rio das Velhas, sempre com imagens novas e antigas do rio como ilustração. Em seguida, Adalberto Mateus continua as explicações, mostrando mapas dos trajetos do Rio das Velhas. Bom, o Rio das Velhas se confunde com a própria história de Santa Luzia. O povoado, datado de 1692, foi, de uma certa forma, um sonho a criação desse local, porque primeiro houve uma enchente. Ele foi criado na região mais baixa da cidade, onde hoje existem muitas indústrias, então teve uma cheia violenta e eles foram obrigados a mudar o local do povoado. E o Rio das Velhas sempre foi o parâmetro de Santa Luzia, tanto é que muitas pessoas conhecem como Santa Luzia do Rio das Velhas. E o rio se confunde com o desenvolvimento econômico, social e até cultural da cidade. E esse rio sempre presente na história da cidade como a principal referência que era para
a consideração de que a estrada que ligava o sertão à região mineradora, ela seguia o curso do rio. Então, o rio era a principal orientação dessa estrada, que tinha o tráfego intenso de gado, de tudo aquilo que se circulava na então capitania de Minas Gerais. Em meados do século XIX, nós tivemos uma série de estudos para levantar as possibilidades de navegabilidade no Rio das Velhas. Mas esses estudos, eles encontraram, vamos dizer, um certo concorrente, que foi a implantação da estrada ferroviária em 1893. Mas desde sempre o rio é a principal referência da história da cidade desde o século XVIII. Então a importância do Rio das Velhas é fundamental. Eu fico muito triste, porque eu, quando criança, cheguei até a beber água do Rio das Velhas. E hoje é um rio totalmente depauperado, um rio sem nenhuma estrutura hídrica, e que mesmo com aquele projeto de 2014, o rio ainda reserva, assim, pra gente que é luziense e que o conheceu, histórias maravilhosas, mas quando a gente olha para aquela água tão maltratada e pelo seu curso já tão modificado, é muito doloroso. O capítulo termina com cenas do rio bem agredido, depredado e sujo. Toledo para em frente a um casarão azul da rua direita, abre um caderno de anotações e começa a explicar a origem do nome da cidade. Vão aparecer imagens antigas de Santa Luzia, além de imagens da rua direita e seus casarões. A cidade recebeu seu nome por conta da descoberta da imagem de uma santa no fundo do rio, na parte baixa. Com o tempo, Santa Luzia subiu a ladeira e a rua direita, que abriga os principais prédios e igrejas, foi o elo entre essas duas cidades, a Baixa e a Alta, que aprenderam a se respeitar, a se amar e formaram um município forte e apaixonante. Adalberto, no mesmo cenário anterior, começa a explicar a ocupação da região, sempre com imagens da parte histórica da cidade. Maria Gorete Gabriche, economista, vestindo blusa de manga comprida e chale bege, na parte alta da rua direita, olhando todos os casarões, também vai falar de história, sempre com imagens da rua e dos casarões como ilustração. A ocupação do território de Santa Luzia ao longo da história reflete o próprio desenvolvimento da localidade. Tradicionalmente, o centro histórico é associado a essa zona de ocupação mais antiga desde o século XVIII. E esse conjunto da Rua Direita, ele é tombado pelo município e pelo patrimônio, pelo IEFA, pelo patrimônio estadual. Ainda existem vários casarões que ainda são originais e que passaram por restauros. Dona Sandra, ainda em frente à estação de trem, vai falar da disputa entre famílias, com imagens das partes baixa e alta e ilustrações de jovens se encontrando. Como a cidade se encontra dividida em duas partes, parte alta e parte baixa, sempre houve alguma rivalidade entre os moradores de uma e outra parte. Na época da minha mãe, ela relata isso muito, que não se podia namorar gente da parte alta com gente da parte baixa. Mas já na minha fase de juventude e adolescência, isso começou a melhorar um pouquinho, porque jovem é diferente, jovem se mistura mesmo. E a gente se encontrava, desafiava essa rivalidade que existe. Mas ainda hoje tem um pouquinho de rivalidade, sim. Adalberto volta no mesmo cenário anterior, falando sobre novas regiões da cidade. O documentário mostra imagens antigas da região da Frimisa e depois imagens de muitos prédios no São Benedito.
Ao longo do século XX, a gente vai tendo o desenvolvimento de outras localidades, como Carreira Comprida, que desde o século XVIII foi uma fazenda, passa a dar espaço aos frigoríficos Minas Gerais, Frimisa, que foi inaugurado aí em 1960. Então, o primeiro conjunto habitacional em Santa Luzia foi destinado aos funcionários desse frigorífico implantado em 1960. Posteriormente, nós temos a inauguração dos conjuntos habitacionais da região de São Benedito, que anteriormente fazia parte da Fazenda das Lajes, a fazenda que pertenceu à baronesa de Santa Luzia. Otávio de Toledo, com a mesma roupa em um dia ensolarado, agora caminha pela estação ferroviária, na parte baixa da cidade. Com a chegada do trem e da estação, o comércio da parte baixa cresceu muito. Aliás, esse setor sempre esteve na vanguarda por aqui. Por isso, a cidade tem vários centros comerciais, que juntamente com as indústrias, criaram uma economia forte e progressista. Agora, Dona Sandra Gabriche vai continuar explicando a importância do comércio da parte baixa de Santa Luzia. Em seguida, Lindomar Ribeiro, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, com uma camisa preta e tendo como cenário a sua casa, também vai falar sobre o assunto. Tudo ilustrado com desenhos lembrando aqueles tempos e imagens da Rua do Comércio, mostrando também cenas do comércio no São Benedito. Ela estava voltada muito para a produção agropecuária. E com a chegada da estação, esses produtores começaram a vender os seus produtos, principalmente para Belo Horizonte. Eles desciam, para se concentrar aqui na estação com seus balaios de verduras, frutas, hortaliças, para serem revendidas em Belo Horizonte. E isso movimentou muito a cidade. Hoje o comércio de Santa Luzia, devido à sua importância, ele está bem diversificado. Santa Luzia é uma cidade bem espalhada e isso faz com que vários bairros têm seus polos comerciais. O mais importante dentro da cidade é a Avenida Brasília, que é um shopping a céu aberto. É uma avenida que cresceu muito ao longo dos anos, local de crescimento não planejado, tem as suas dificuldades, mas é lá que está o maior polo comercial da cidade. Antônio Teixeira, ex-prefeito, dentro de seu escritório, com uma blusa de frio preta, também vai falar sobre o São Benedito. Neste momento, são exibidas imagens dos conjuntos habitacionais e de empresas da cidade. O distrito foi criado em função do crescimento da cidade. Pela proximidade que nós temos de Belo Horizonte, vieram várias empresas para Santa Luzia. E essas empresas, cerca de 70 empresas, deram emprego para todo mundo de Santa Luzia e pessoas que moravam fora, que vieram para cá também. O documentário começa a mostrar imagens aéreas da Feirinha da Savassi, em Santa Luzia. Do alto se vê muitas barracas na praça, cercadas pelas casas do bairro. Neste cenário, Reginaldo Silva, presidente da Associação dos Feirantes, usando uma camisa azul com desenhos na frente, tendo a feira ao fundo, começa a falar sobre este assunto. Sempre com imagens das barracas atuais, com produtos variados e comidas. E muita gente andando e conversando. O capítulo termina com cenas aéreas da Feirinha da Savassi. Chega mais atenção, cobra cá e aproveite as nossas promoções, as nossas ofertas imbatíveis. Hoje eu tenho para vocês a promoção. Deixando de fora bife, deixando de fora bife, R$ 29,98 quilo. Linguiça defumada na promoção, R$ 12,98 quilo. Quando nós mudamos para cá, aqui não era uma praça, aqui era um descampado. Tinha pessoas que, como veio das vilas e favelas, foi destruído pela enchente, vieram para cá. E aqui eles colocaram as barraquinhas de lona, aquelas lona preta, fizeram uma estacazinha de madeira e colocavam as loninhas e começou. Na época eram uns 10 pessoas que colocavam assim. Tem de tudo, não precisa sair daqui para fazer nada. Então é uma evolução muito boa que a feira trouxe para nós. Entra cá. Venha todo mundo, Chega mais. Esse é o frigogosto, do jeitinho que o povo gosta.
Trazendo para vocês muito mais qualidade, muito mais economia. Toledo agora está dentro da Igreja do Rosário, em um dia de sol, de onde é possível avistar a matriz de Santa Luzia. Com imagens da Rua Direita e de suas 3 igrejas, Bonfim, Rosário e Matriz, ele vai abrir este capítulo. Em seguida, Marco Aurélio Fonseca, funcionário público, com uma camisa social verde, dentro da Igreja do Bonfim, e o padre Felipe Lemos, dentro da Igreja Matriz, vão explicar este caminho espiritual da cidade, sempre com imagens das igrejas citadas. 3 igrejas em pontos estratégicos da Rua Direita formam o cinturão da fé de Santa Luzia, unindo os mundos terreno e espiritual, através de cerimônias e procissões que tornam o profano cada vez mais sagrado. Aqui não é questão de acreditar em milagre, e sim ter a certeza que ele vai acontecer, seja no Bonfim, aqui no Rosário ou na Matriz. Nós temos 3 igrejas principais, que é o Santuário de Santa Luzia, a Igreja do Rosário e a Capela do Bonfim. A Capela de Nosso Senhor do Bonfim, que fica no início da Rua Direita, ela é uma capela de ex-voto, é fruto de uma promessa, de uma graça alcançada. Ela fica na encruzilhada entre a Rua Direita e a Rua Floriano Peixoto. É uma capela dedicada ao Senhor do Bonfim e à Senhora da Boa Morte, por isso que ao centro temos a imagem do Senhor do Bonfim e abaixo do altar, no nicho do altar, da mesa do altar, nós temos a imagem da Nossa Senhora da Boa Morte, ambos do século XVIII. Dona Elizabeth Teixeira, professora de História, com uma blusa verde de manga comprida, dentro da igreja, vai dar alguns detalhes sobre a Capela do Bonfim. Ela vai citar as rosinhas de Malabar, pinturas bastante populares no século XVIII para ornamentar oratórios e altares. Lá na Capela do Bonfim foi restaurado o altar e as colunas. As colunas, o arco-cruzeiro, o teto. A gente foi surpreendida com o que achamos no teto do altar. As famosas rosinhas de Malabar. Padre Felipe e Marco Aurélio agora detalham a matriz de Santa Luzia e a Igreja do Rosário, sempre com imagens terrestres e aéreas dos templos. A Igreja Matriz de Santa Luzia, o Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia, ele é construído no estilo barroco, mas na verdade ela é uma igreja eclética. Então ele tem o estilo barroco, o nacional português, o rococó e o neoclássico. Ela é a igreja principal da cidade, a matriz da cidade. Por causa de tantas romarias e peregrinações durante todo o ano, sobretudo no mês de dezembro, no ano de 2000, a Arquidiocese de Belo Horizonte reconheceu essa igreja como santuário arquidiocesano. Então nós temos o altar-mor, que é o altar de Santa Luzia, e os 2 primeiros altares laterais, que são no estilo do barroco joanino, segunda fase do barroco mineiro. A talha do altar principal, ele é todo em estilo rococó. É belíssimo. A capela com os 2 altares laterais e os 4 posteriores são neoclássicos. Aí nós temos o teto da nave e o teto da capela-mor, que é no estilo da transição do barroco para o rococó, que é da escola do mestre Ataíde. Então nós temos na nave principal a Assunção de Nossa Senhora, na capela-mor a glorificação de Santa Luzia. A Igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Homens Pretos é uma igreja construída pela Irmandade do Rosário, que existiu aqui em Santa Luzia, como em todas as cidades históricas, né? A Irmandade dos Negros. Ela foi construída porque os negros, os escravos, não podiam adentrar no santuário de Santa Luzia. E é uma igreja no estilo também mais simples. Não tem a riqueza que a matriz que o santuário tem nos altares, na talha, nas pinturas. No átrio de entrada, na pedra principal, nós temos uma escrita em latim, que significa entrada para todos. Porque no santuário de Santa Luzia, os negros não podiam entrar. Ela possui 3 altares, o altar-mor, que é o altar de Nossa Senhora do Rosário, onde fica a imagem de Nossa Senhora do Rosário ao centro, São Benedito e Santo Elesbão, são imagens também do século XVIII. É uma igreja que, sobretudo, se destaca no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário, onde muitas guardas de Congo
vêm participar da festa. Temos a novena de Nossa Senhora do Rosário, que é uma festa também tradicional na cidade. O capítulo encerra com cenas do congado se apresentando dentro da Igreja do Rosário e Otávio de Toledo saindo do templo. Otávio de Toledo volta para dentro da Igreja do Rosário, falando dos descendentes de escravos na cidade. Depois passa a andar pelas ruas do distrito de Pinhões. Em seguida, Tiago Diniz, morador de Pinhões, com uma camisa social cinza em um dia de sol, tendo ao fundo casas do distrito, começa a detalhar esta comunidade, sempre com imagens de pessoas, casas e ruas, além da Igreja do Rosário desta localidade. E o que aconteceu com os remanescentes dos escravos na cidade? Como eles se adaptaram à sociedade da época e como eles ainda conservam suas tradições e a sua cultura até os dias de hoje? Algumas dessas respostas podem ser encontradas aqui perto, em Pinhões, uma comunidade quilombola que se livrou das correntes da opressão e consegue manter viva e livre a sua história de resistência cultural. Pinhões nasceu no meado do século XVIII, assim contavam meus avós, né, porque ambos já faleceram, e que eles trabalhavam nas fazendas em torno do convento de Macaúbas, e aí a maioria morava em Pinhões. Pinhões foi crescendo e deixando de tornar somente uma família. E a gente se deparava, com o decorrer dos anos, com a dificuldade por ser um bairro mais distante do centro de Santa Luzia. Então foi aonde a comunidade foi criando movimento para ter iniciativa de ter um líder para representar a comunidade, para trabalhar em busca de melhorias para a comunidade. Aonde se deu aí a origem então da Associação Cultural das Mulheres Quilombolas de Pinhões. Cida Evangelista, com uma blusa azul muito bonita e tendo ao fundo uma casa branca e azul antiga, pertence à Associação das Mulheres Quilombolas de Pinhões e vai explicar a luta da comunidade. Em seguida, a moradora Dona Maria José, bem idosa, também vai falar sobre o local. Tudo ilustrado com ela fazendo artesanato e costurando. Nós começamos em 2006, né? Nós começamos a nos reunir como associação. E também a gente viu que a nossa comunidade tinha um perfil de comunidade quilombola. Aí eu vivia aqui, não tinha, o trabalho que eu fazia era dentro de casa, né? Costurava para fora, bordava, fazia crivo, para divertimento, né? Porque eu não estou dando conta de fazer nada, então tem que procurar alguma coisa que fazer. Temos várias tradições na comunidade. O grupo de capoeira Herança dos Quilombos existe há mais de 18 anos na comunidade. Tenho o congado de Nossa Senhora do Rosário, que é um congado centenário. Esse congado é só de homens, né? Então, nós tivemos a ideia de estar escrevendo um livro. Esse livro foi escrito por várias pessoas, né? Cada um contando um pouquinho da sua história. E com o intuito também de não deixar acabar a cultura, a tradição da comunidade, de estar passando para frente. Das mulheres negras, avós, mães, filhas, netas, mulheres símbolos de resistência. O capítulo termina com cenas dos grupos de capoeira e de congado, além de belas mulheres negras andando pelas ruas e mostrando a força cultural da comunidade. O documentarista Toledo anda mais um pouco pelas ruas de Pinhões e para em frente a uma casa branca e azul em um dia de sol e começa a falar,
sendo tudo ilustrado por imagens de artesanatos e artesãos. O homem sempre expressou suas paixões e sua poesia pela arte. Aqui em Piões, eles moldam utensílios domésticos que são verdadeiras raridades, como se fossem uma extensão de suas almas. Uma cultura mantida pela tradição familiar de trabalhar com a terra, o barro e o fogo. Infelizmente, há pouco tempo, perdemos uma referência nessa área, Dona Wagner, mas o seu DNA da arte continua vivo em seu filho e na memória das reportagens que fizemos aqui em 2003 e 2020 e que certamente ajudarão a eternizar o seu trabalho. O artesão Cristiano Rodrigues, no seu local de trabalho, cercado de muito barro e peças de cerâmica, vai explicar o seu trabalho, tudo ilustrado por artesãos trabalhando. Depois entrarão matérias antigas do programa Viação Cipó, com Otávio de Toledo, entrevistando Dona Wagner em 2 momentos, no ano de 2005 e 2020. Ela já faleceu, mas o documentário prestou esta homenagem para ela. Relembrem agora sua voz e sua força de trabalho. Comecei com minha mãe aqui fazendo as peças. Aí comecei na mão de obra, da busca da matéria-prima, na moagem da matéria-prima. E deve ter uns 25 anos que eu faço. Em Piões aqui praticamente todas as famílias faziam essa atividade. Aqui em Piões tinha muitos fornos para queima. E ao passar do tempo, sobrou só 3 famílias, que era a minha tia Lia aqui, a Maria, que parou de fazer, e a minha mãe. Achei a Dona Wagner. Tá boa? Vai. Pode te cumprimentar aqui, tá com a mão na massa, né? Mão na massa. Literalmente. Eu fiquei sabendo lá na cidade que você é muito famosa aí, vende até para outros países, é verdade isso? É verdade. E qual peça que é essa que você está fazendo? Panela. A gente olha com que facilidade que ela corta. Como é que você conseguiu exportar? Tem uma pessoa que exporta, né? Através de outras pessoas. Ah, tá. Você repassa e elas exportam. A senhora tá boa? Tudo bem. E você? Tô ótimo. E tem uns 10 anos que a gente veio aqui. A senhora continua trabalhando com a mesma disposição? Continuo trabalhando com a mesma disposição, graças a Deus. E para mim é uma honra, né, receber aqui na minha casa. Toledo, dentro de um empório de doces e queijos de Santa Luzia, começa a explicar o capítulo. Outro patrimônio de Santa Luzia é o doce, feito por mestras que transformam açúcar e alguns outros ingredientes físicos em algo que tem a capacidade de nos transportar pelo tempo, transformando aqueles que têm a sorte de saboreá-los, seja de que idade for, em verdadeiras crianças. O tempo para as doceiras aqui da cidade é relativo, por isso, em Santa Luzia, só envelhece quem quer. O doce daqui nos torna eternamente jovens e felizes. Dona Sandra Gabriche e Dona Nice Diniz, de camisa clara dentro de sua cozinha, vão contar histórias dos doces da cidade, sempre com muitas imagens de todos os quitutes que elas falarem. Além disso tudo que nós já falamos da nossa cidade, é importante salientar um aspecto que tornou a cidade conhecida, os doces de Santa Luzia. A gente já era pequena, 5, 6 anos, a gente já ajudava, né, a fazer. Já tinha aquela vontade de fazer, fazia. Ela fazia muito canudinho, né, com o doce de leite, e a gente já adorava fazer aquilo. E fazia amêndoa, fazia doce de figo, de laranja. Essa minha também aprendi com a mamãe, e ela contava pra gente que ela tinha aprendido com a tia-avó dela lá em Itacoraçu de Minas.
e fazia os cartuchos e tudo. Então ela ensinou pra gente. Aí eu faço desde essa pequena, novinha, menina, né, pequena, a gente já fazia. Mas essa aí eu já faço também para casamento, para aniversário. Essa é uma tradição de Santa Luzia, como inúmeras outras. Eu só fui tomar conhecimento delas através de minha mãe. Ela confeccionava os cartuchos para que as crianças que coroavam na época distribuíssem para os anjos que estavam participando da solenidade. E isso acontecia sempre no mês de maio. Mamãe sempre foi muito caprichosa, ela sempre decorava bem os cartuchos. E outras famílias da cidade também confeccionavam os cartuchos, não era só minha mãe. É uma tradição que vem de muito tempo. E hoje eu estou passando essa tradição para as minhas sobrinhas, que já aprenderam também a fazer os cartuchos conosco. E é muito bonito, e a amêndoa, ela é deliciosa. Então vale a pena a gente cultivar essa tradição da cidade e passar para frente. Pena que os anjos doceiros levaram para outra dimensão as mágicas Dona Gema e Dona Piquitita, algumas das mais incríveis dessa cidade. Mas quis Deus que tivéssemos a sorte de tê-las para sempre em nossas películas, através de uma matéria que tive a honra de fazer há quase 20 anos. Neste filme e na memória de cada morador de Santa Luzia, elas jamais morrerão. Apenas mudaram de plano e de onde estiverem estarão inspirando as novas doceiras da cidade. Entra a matéria antiga do programa Aviação Cipó de 2004, com Otávio de Toledo entrevistando Dona Gema e mostrando Quetita. E a gente agora vai mostrar para você como que se faz a bala delícia aqui de Santa Luzia. Vamos lá, gente? Ô, gente, que coisa impressionante. Olha como é que a bala ficou clarinha. Agora já tá na hora de experimentar, né? Já. Eu esperei uns 20 minutos, ela açucarou. Açucarou. Tá no ponto de comer. É, precisa saber o gosto. Vamos ver se ela ficou boa. Vê se a senhora tá firme no negócio ainda. Não dá pra comer uma só não, vou pegar mais uma, que eu tenho 5 aqui que eu separei. Esse um que nós escutamos é para mais de 50 anos. Dentro da capela de São Jerônimo, Otávio de Toledo abre este capítulo. As igrejas e capelas não se restringem à rua direita. Em pontos equidistantes da cidade, outras obras de arte estão prontas para celebrar a fé, exalando para todos os cantos a força de seus santos e rezas, tornando Santa Luzia praticamente um solo sagrado. Padre Felipe e Dona Elizabeth Teixeira vão falar sobre a Capela São João de Deus, ou Capela do Hospital, e sobre a Capela de São Jerônimo, sendo este capítulo ilustrado com imagens novas e antigas das duas capelas e fotos da Dona Mariinha, muito importante nessa história, mostrando também toda a estrutura do lar para abrigar crianças e jovens carentes. A Capela São João de Deus pertence ao complexo histórico do Hospital São João de Deus, que é o primeiro hospital da cidade, também construído no século XIX. A Capela do Hospital tem muito douramento, muito entalhe, a capela mais antiga da cidade. O altar-mor, o retábulo, pertencia à Capela de Santana, que ficava próxima à Capela do Senhor do Bonfim, que foi demolida. E aí o retábulo foi levado para a Capela do Hospital São João de Deus. Uma capela também muito bonita, muito simples, que é construída na época para atender aos enfermos. A Capela de São Jerônimo pertence ao Instituto São Jerônimo, né? Esse Instituto São Jerônimo foi elaborado, fundado por uma senhora muito virtuosa chamada Mariinha, que morou aqui em Santa Luzia, e ela construiu, com a ajuda de muitos, mas sobretudo da sua própria iniciativa, esse lar para abrigar crianças e jovens em extrema situação de pobreza.
Então se construiu todo o complexo do orfanato, do asilo São Jerônimo, e dentro desse complexo a capela, que também é do início do século XX, mantém a sua originalidade. O altar, o retábulo que tem na capela, ele também é um altar no estilo do rococó. Ele foi retirado da fazenda da baronesa e foi transportado para aqui. Nesse transporte foram perdidos vários elementos. Parece que eles cortaram para caber na capela que foi colocada aqui. E as imagens são imagens de gesso que vieram da França, né? Gesso francês. Uma capela bonita, simples, singela, uma capela, podemos dizer, conventual. O capítulo é encerrado com cenas externas da capela de São Jerônimo. Construção simples, branca, mas muito importante para a cidade. Toledo agora chega ao Mosteiro de Macaúbas, grande construção azul e branca, enorme, com cenas aéreas mostrando todo o mosteiro e também cenas terrestres, inclusive das freiras orando lá dentro. O documentarista apresenta este capítulo. Outros monumentos fora do eixo da Rua Direita conferem um destaque especial a Santa Luzia, na história do Estado e do Brasil. O Mosteiro de Macaúbas é um deles. Repleto de memórias, carrega em suas paredes, altas e misteriosas, marcas de um importante e decisivo passado, que vem sendo escrito há séculos. E mais incrível ainda, aqui as freiras ficam literalmente isoladas do mundo. Uma verdadeira clausura humana, mas repleta da presença divina e de realização espiritual. Professor Adalberto Mateus e Mário Werneck vão explicar tudo sobre o mosteiro, mostrando imagens antigas e novas do local, que está muito bem cuidado pelas irmãs, que aparecem o tempo todo nas imagens, orando e andando pelo local de prece e clausura. Fundado a partir de 1712, com toda a iniciativa de um ermitão, o Félix da Costa. Era uma escola, mas era também o caminho para o cerro. Alguns dizem que foi a construção mais avançada do barroco. O Félix da Costa parte de Penedo e vem pelo Rio São Francisco, pelo Rio das Velhas, e chega a essa região com a visão. E essa visão vai impulsionar o sonho de criação de uma casa dedicada à devoção a Nossa Senhora da Conceição. Mas o Mosteiro de Macaúbas, para nós, luzienses, ele tem uma simbologia, não é só uma simbologia sacra, não. É um local de recolhimento, né, onde freiras se dedicam à adoração de Nossa Senhora e também, obviamente, a Deus. É um ambiente de silêncio, mas eu acho que é um ambiente propício para que a gente faça, inclusive, uma reflexão que essas freiras que estão lá, ou algumas há mais tempo, elas não tiveram contato nunca com o mundo exterior. Madre Maria Imaculada, abadesa do Mosteiro de Macaúbas, com sua roupa de religiosa, conta um pouco da história do local. Depois, Adalberto e Mário Werneck continuam explicando a história do mosteiro, inclusive de sua igreja. Eu nasci no dia 23 de maio de 1938. Depois eu vim para o mosteiro com 17 anos. Nós somos 12. Quando eu entrei, éramos 44 irmãos. Tinha muitas irmãs naquele tempo, né? A Casa do Recolhimento era a que recebia as jovens moças, né, ou as viúvas, na capitania de Minas Gerais. No século XIX, nós vamos ter aqui a criação do Colégio das Macaúbas, que alcança grande fama em Minas Gerais e no Brasil. Essas áreas de recolhimento, elas eram feitas para que os senhores de engenho pudessem dar uma educação, pelo menos média, para os filhos, até que os mandassem para Portugal. É destaque na história desse recolhimento de Macaúbas seu ponto de referência da figura feminina, dentre elas todas as filhas de Chica da Silva, né? As filhas de Chica da Silva terem estudado ali, né, ensejou também o conhecimento sobre esse local. O contratador era um homem muito rico, né, e Chica da Silva uma mulher poderosíssima, e do convento se chega
a Diamantina. Em todo o mosteiro de Macaúbas, essa é a principal capela pública, né, onde as pessoas têm assento e acesso. É uma capela que reúne retábulos expressivos da época do estilo rococó. Inclusive, as colunas salomônicas, elas registram a presença de rosas. Então, a gente vê que, bem ligada ao universo feminino, ao universo da mulher, a presença dessas flores. Então, para mim, não tem nada difícil nem nada assim, não. Nós temos que lutar para a vida continuar bela, santa, igual Deus nos entregou. Toledo começa o capítulo andando pelas imediações do monumento em homenagem ao movimento, localizado em Santa Luzia, em um dia de sol. Um lugar com muitas pedras e uma construção moderna que faz alusão a este importante conflito ocorrido na cidade. Em seguida, o historiador Gustavo Villa, que também está próximo ao monumento com camisa e jaqueta de couro pretas, e Mário Werneck, explicam o que ocorreu na cidade no século XIX. Tudo com muitas ilustrações dos acontecimentos e dos personagens que participaram desta parte da história de Minas Gerais e do Brasil. O movimento liberal de 1842 está inserido em um contexto político de polarização de forças. O que é importante ressaltar é que este movimento, ele ensejou, daí para frente, na formatação da República. O ideal republicano nasceu aqui com a Revolução de 42. E essa polarização começou a partir do momento que Dom Pedro I, em 1831, abdicou ao trono brasileiro e voltou para Portugal. Bom, acontece que ele deixou aqui o seu filho, que ainda era uma criança, e aí tiveram que fazer um arranjo e criar um governo mais ou menos provisório, né, que durou quase 9 anos. E esse governo provisório, que é chamado de período regencial, ele foi marcado por conflitos armados por todo o território do Brasil. O movimento liberal faz parte dessa sucessão de conflitos que aconteceram por uma insatisfação dessas elites. Quando Dom Pedro II assume o poder, ele meio que se afastou dos liberais e passou a governar interagindo mais com os conservadores. E isso causou uma grande insatisfação a essa vertente que eram os liberais. Depois de uma série de conflitos em Sabará, Caeté, Curvelo, os liberais decidiram vir para Santa Luzia. A seguir vai entrar uma matéria antiga do programa Viação Cipó, uma homenagem a Dona Marilu, que administrava o Museu de Santa Luzia, que já faleceu, e aqui fazemos uma homenagem a ela. Depois, Gustavo e Mário continuam explicando o movimento liberal. E aqui, gente, aconteceu uma coisa muito importante. Duque de Caxias prendeu Teófilo Otoni na Guerra Liberal de 1842. Depois de render os revoltosos aqui na Praça da Matriz, ele prendeu Teófilo Otoni dentro desta casa. E a gente vai ver até uma porta que tem marcas de tiros dessa época. Vamos lá conhecer então? E a bala era forte mesmo, porque olha aqui, gente, madeira maciça, ó, e olha o buracão que fez, ó. Não respeitou nada, né? Não, segundo o general, que todos os anos o Exército vem comemorar o movimento término aqui em Santa Luzia, ele disse que são balas de fuzil. No dia seguinte, eles foram levados, algemados até Ouro Preto, e depois cada um foi julgado em uma parte de Minas, em Mariana, Caeté, Sabará, mas todos foram inocentados, para você ver que era um movimento de elites. Foi, infelizmente, entre aspas, uma derrota do povo luziense, né, ou Luzia, como queiram, mas efetivamente foi uma vitória de um grande general, de um grande comandante, que era Duque de Caxias. Mas o ídolo daqui continua sendo Teófilo Otoni, Caxias não. Teófilo Benedito Otoni talvez tenha sido o maior de todos aqueles que já pisaram em solo luziense com ideal de liberdade.
Otávio de Toledo, agora em frente a uma casa azul e branca em Santa Luzia, fala sobre a visita do imperador. O dia é de sol e muito quente. Em seguida, Marco Aurélio e a professora Regina Almeida falam com mais detalhes sobre o assunto. Tudo ilustrado com desenhos da época, cenas da casa da baronesa, do mosteiro de Macaúbas e da matriz. Um fato marcante para a história de Santa Luzia foi a visita de Dom Pedro II à cidade, no ano de 1881. Momentos de glória e júbilo. Afinal de contas, o imperador andou por aqui, visitou casas, participou de eventos e discursou, marcando para sempre a memória afetiva dessas ruas. Em 1881, Dom Pedro II, ele viaja por Minas Gerais. Essa foi a primeira grande viagem dele a Minas. Ele ficou aqui 36 dias, viajando pelas 3 regiões. A região central, a região mineradora, a região dos campos das vertentes e a região da zona da mata. E essa era uma viagem que ele queria, sobretudo, conhecer as potencialidades e as necessidades de Minas. Ele chega em Santa Luzia, ele é recebido no Rio das Velhas com as pessoas mais importantes da cidade. É oferecido pelo irmão da baronesa um café e um almoço na casa da baronesa. É oferecido uma ópera para ele no teatro. Santa Luzia, ele vai à Igreja Matriz de Santa Luzia. E depois de Santa Luzia, ele vai para o Mosteiro de Macaúbas, que é onde ele pernoita. Onde ele fica encantado com o educandário de época, onde as moças tinham a mais alta educação de classe, de como se comportar, como falar, como desenhar, como bordar. Era um homem antenado, tinha interesse por tudo, um homem de cultura universal. Ele entendia de tudo. Ele foi considerado pelos monarcas da época como o monarca mais culto do seu tempo. Otávio de Toledo agora chega em frente à casa da baronesa. Um sobrado enorme, localizado na rua direita, com muitas janelas e portas que lembram a importância desta mulher naquela época. Em seguida, o professor Adalberto Mateus e o funcionário público Marco Aurélio explicam tudo sobre a vida dela na cidade, com ilustrações de fotos da baronesa e de seu marido Manuel Ribeiro Viana, além de imagens do sobrado e de seus arredores. A baronesa de Santa Luzia foi uma das personagens mais importantes da cidade. Suas benfeitorias são utilizadas e lembradas até hoje. Exemplo de determinação e coragem que encanta quem conhece a sua história. Uma das figuras mais interessantes e também mais importantes para o desenvolvimento da Vila de Santa Luzia, eu já digo vila porque eu já estou considerando o século XIX, com certeza é Maria Alexandrina de Almeida Viana, a baronesa de Santa Luzia. Até hoje a gente ouve falar nela. Ela foi a maior benfeitora da cidade de Santa Luzia. A baronesa de Santa Luzia é natural da província da Bahia, chega aqui na década de 1820, mais precisamente 1824, e conhece um grande negociante da região, que é Manuel Ribeiro Viana. Ela passa por um momento na vida dela de dificuldade, ela vem perder a filha dela, porque não tinha em Santa Luzia um hospital. O que a baronesa faz? Ela funda a Casa de Saúde, o Hospital de São João de Deus, para atender toda a população pobre de Santa Luzia. E esse casal não só vai fundar esse hospital, como vai ser responsável por todos os recursos financeiros que poderiam dar funcionamento a essa Santa Casa de Misericórdia, sempre acolhendo as pessoas humildes do Arraial de Santa Luzia. Eles vão criar a Casa de Espetáculos, que era o teatro. Eles são figuras tão importantes
que eles garantem esse desenvolvimento que vai justificar, inclusive, a emancipação de Santa Luzia da vila de Sabará. O solar construído por Manuel Ribeiro Viana, na primeira metade do século XIX, alguns estudos que buscam até reconstituir essa trajetória de construção, que há alguns indícios que seria o aproveitamento de 2 casas. Manuel Ribeiro Viana constrói a maior edificação civil do atual Centro Histórico de Santa Luzia. Então são vários cômodos, é uma casa de 2 pavimentos que exibe o que melhor havia na arte de então para se decorar residências. Toledo agora anda pelas ruas de terra do distrito e abre o capítulo. Muitas vezes a vida imita a arte, ou vice-versa, em uma combinação estética que busca respostas para a existência humana. Aqui em Taquaraçu de Baixo, moradores simples alternam a labuta diária entre enxadas e livros, sendo o teatro o grande catalisador das emoções e inspirações que nunca se perderam no tempo. Luísa Marques, pedagoga, debaixo de uma árvore com camisa branca, começa a explicar a história da comunidade. Em seguida, Toledo, com o teatrinho ao fundo, em um dia de sol, agora só com camisa preta, fala de um importante homem desta região. Então, Dona Nadir, uma linda e simpática senhora, atriz, também comenta sobre ele. Tudo com imagens do curral, do teatro e de toda a região. A comunidade de Taquaraçu, ela teve origem em 1772, né, com a vinda das primeiras famílias que vieram explorar o ouro. A partir daí, muitas coisas aconteceram, indas e vindas dessa exploração do ouro, dessa família. Umas pessoas foram para Santa Luzia e ficaram aqui alguns descendentes dessa família, os agregados e as pessoas que vieram trabalhar, os colonos que vieram trabalhar na fazenda. Um desses descendentes era tio Nelson, que não enxergava, mas tinha um talento incrível para a arte. E aí é que surgiu o teatro. E aí depois que veio o teatro, eram os ensaios. Os ensaios eram na casa dele. Ele era cego, mas ele era muito culto. Falava tanta coisa, contava muita história de fantasia que menino gosta de escutar. Luísa explica mais um pouco do teatro. E o ator Ademir Lima, também representante da associação local, fala do teatro. É um teatro que foi feito e foi apresentado lá onde que os bezerros ficavam, onde que ficava a vaca, onde que tirava o leite. Então as primeiras apresentações realmente aconteceram dentro de um curral. Eu faço parte dessas apresentações de teatro desde os 8 anos de idade. Meu primeiro papel eu fiz com 8 anos. E desde então nunca mais parei. Eu já devo ter participado umas 80 a 100 peças de teatro. O capítulo termina com uma pequena apresentação do grupo de teatro local. Eu mandei mesmo! Com que ódio que você está cortando mesmo você? Com que ódio? Ué, com a minha? Toledo, dentro da biblioteca, fala um pouco da academia. Depois, Rosa Machado, presidente da Alear, também cercada por livros, explica mais sobre o assunto. A Alear é um importante instrumento para que as diversas formas de arte de Santa Luzia sejam perpetuadas. Ler por essas ruas curvas e inspiradoras não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência intelectual. Para todos aqueles que buscam explicações que vão além de nossa vã filosofia mineira.
A ALEAR, Academia de Letras de Arte de Santa Luzia, surgiu da necessidade de ter alguma coisa aqui na cidade que fosse a nossa cara, que fomentasse a literatura e a arte, mas com uma visão mais aberta, em busca da excelência, em busca da amizade entre os acadêmicos, tentando sempre agrupar pessoas com o mesmo ideal. Com isso, fomos, ao mesmo tempo, convidando pessoas e que quisessem fazer parte desse pequeno grupo. Seu Romeu Campos, um senhor lindo e determinado, com camisa rosa, fala sobre este importante movimento literário de Santa Luzia. Depois, a escritora Maria Anésia e o ilustrador Eduardo Ambrósio também contam suas histórias. Todos dentro da biblioteca. A cultura é um patrimônio de toda a pessoa humana. Não existe alguém que você fala, não tem cultura. Tem cultura. Né? Tem cultura. Talvez não é uma cultura desenvolvida em alto grau, mas tem cultura. E essa cultura deve ser respeitada. Durante esse percurso que eu passei para poder chegar a terminar um curso de letras e publicar um livro, eu passei por muitas dificuldades, muitos sofrimentos mesmo. Então eu falei, vou colocar tudo isso no título do meu livro, As Letras Têm Preço. E essa dor, esse sofrimento é um dos preços. A arte é um instrumento transformador do cotidiano, do dia a dia. E através da rica história que Santa Luzia tem desde a sua fundação, o que a gente faz? A gente faz a compilação dessa riqueza. Eu acho que dessa forma a gente pode vislumbrar e ter esperança em um mundo melhor. Dentro da matriz, o documentarista Otávio de Toledo começa a explicar a importância da música sacra na cidade. Em seguida, o regente do coro angélico e da Orquestra Sacra de Santa Luzia, Cássio Alves Mendes, também fala sobre a música na cidade. Este capítulo foi ilustrado com fotos antigas das pessoas das cidades e apresentações dos grupos musicais citados. Santa Luzia sempre caminhou de mãos dadas com a fé. Por isso, a música sacra está muito presente no cotidiano dos moradores. O que pouca gente sabe é que por aqui existem muitos compositores e corais importantes. A música sacra, ela tem como fonte inspiradora a fé que é expressada dentro dos ritos litúrgicos. Aqui em Santa Luzia, nós sabemos que há algum tempo atrás existia uma família, que é a família Dolabella, que tinha como tradição a execução de obras do barroco luziense nos ritos litúrgicos, nas solenidades. Com o passar do tempo, essas músicas elas passaram a ser executadas pela família Ramos e o coro angélico herdou da família Ramos, na década de 50, essa tradição. Agora, João Carlos Rosolini, regente do coral Mater Ecclesias e coro angélico, de camisa social azul com livros ao fundo, em um cenário muito bonito, esmiuça a musicalidade da cidade. Nas ilustrações, imagens das partituras em questão. O grande personagem aqui musical desse período barroco chama-se José Maria Lopes. Há pouca informação sobre ele, mas ele assinou uma missa completa de coro com orquestra que eu passei para o computador, né? Eu digitalizei, e que essa missa eu fiquei muito contente quando eu cheguei aqui em saber que o coro angélico cantava e interpretava essa missa toda a festa de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro. E eu tive o prazer de regê-la durante vários anos. Em 1995, o padre José Januário Moreira fundou aqui em Santa Luzia o coral Mater Ecclesiae, curiosamente, no mesmo dia em que o coro angélico fazia seu aniversário, que é no dia 15 de agosto. O coral Mater Ecclesiae, ele trouxe uma estética diferenciada, uma estética de Sete Lagoas, mais próxima da Federação Nacional dos Meninos Cantores do Brasil. O coro angélico, por sua vez, ele traz uma estética do barroco luziense. A música é um valor incomparável. E aí é importante que haja música, que haja corais.
corais de crianças, corais de adolescentes, corais de adultos, corais da terceira idade. O importante é que a música faça parte dos valores culturais da cidade. E isso nós temos aqui em Santa Luzia. O capítulo encerra com uma bela apresentação na matriz de Santa Luzia. O apresentador Otávio de Toledo, em um dia de sol, em frente à bela igrejinha do Bonfim, abre o capítulo sobre religiosidade na cidade. Em seguida, Padre Felipe fala das festas religiosas, sempre com imagens de cada uma delas. Por carregar muita história e tradição, Santa Luzia tem um calendário repleto de festas religiosas. Por essas ruas, passado, presente e futuro se conectam através de belíssimas missas e procissões. Então, aqui no Centro Histórico de Santa Luzia, nós temos 4 festas tradicionais muito antigas que fazem parte da cultura e da fé do povo luziense. A Semana Santa luziense é uma das Semanas Santas mais tradicionais de Minas Gerais. Ela conserva ainda todos os aspectos que há 300 anos já celebrava naquela época, as procissões, os costumes, pequenos detalhes que vêm passando de geração em geração e se mantém até hoje. Então nós temos o Centenário das Dores de Nossa Senhora, que é uma semana que antecede a Semana Santa. Depois nós temos a Semana Santa, que vai do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, com todas as procissões, atos litúrgicos e paralitúrgicos, e todos os gestos, e tudo aquilo que se tem na Semana Santa Mineira Barroca, aqui em Santa Luzia você pode encontrar. Dona Maria Gorete Gabriche e Padre Felipe falam da Festa do Divino, com imagens deste momento importante na cidade e muita música. Nós temos a Festa do Divino, que também é uma festa bicentenária, muito antiga. Era a festa da elite da cidade, que celebrava o Divino Espírito Santo, acontece sempre no domingo de Pentecostes, ou seja, no último domingo do tempo da Páscoa, que é uma festa também pomposa. Existe uma preparação novenária, existem os imperadores do divino, existem os guardiões da bandeira e toda uma tradição que envolve essa festa com muita cor, muita beleza, muito resplendor e muito respeito ao Divino Espírito Santo. Meu Divino Espírito Santo, miserere nobis, dai-nos a sabedoria. Marco Aurélio e Padre Felipe explicam a festa do Rosário, com belas apresentações dentro do templo, que está todo enfeitado e com muitos componentes dos grupos populares. A festa do Rosário ela acontece na Igreja do Rosário, ela acontece em outubro, é uma festa tradicional aqui na cidade, onde os festeiros, todo ano o padre elege um festeiro para organizar a festa. E esse festeiro, ele convida vários congados de toda Minas Gerais para participar da procissão. Essa festa também é bicentenária, é uma festa em que os escravos celebravam Nossa Senhora do Rosário do jeito deles, com tambores, com desfiles muito coloridos, com festa, muita comida. Viva São Benedito! Viva Santa Efigênia! Padre Felipe e Marco Aurélio agora vão detalhar a festa de Santa Luzia na cidade, com imagens lindas da matriz, da procissão e demais cerimônias religiosas do mês de dezembro. A festa mais importante, que até atrai turistas e peregrinos, é o Jubileu de Santa Luzia, que acontece há mais de 200 anos. Ele é feriado na cidade, então a cidade para por causa desse dia, recebe muitos romeiros peregrinos
E é um dia em que todo esse complexo do centro histórico da cidade fica repleto de visitantes. As pessoas vêm de fora para Santa Luzia para ver a procissão. As casas do centro histórico, todas as casas preparam quitandas, lanches, para os visitantes, os luzienses de fora, virem para cá saudar a nossa padroeira. Porque além das atividades religiosas, missas e procissões, tem a tradição das barracas, as famílias se reúnem para celebrar. Então o Jubileu de Santa Luzia ele marca muito a história do povo, tanto da cidade quanto de fora da cidade, para quem é devoto de Santa Luzia. O capítulo termina com lindas imagens aéreas durante a noite na festa de Santa Luzia, com muitos foguetes e júbilo. Toledo agora chega à casa de um morador de Santa Luzia que mantém a tradição de montar seu presépio. O documentarista vai explicar o capítulo. Em seguida, o artista plástico Carlos Perret, dentro de seu ateliê de camisa azul, vai explicar o seu trabalho. Outra manifestação artística muito importante de Santa Luzia é a montagem dos presépios. A cidade recebe turistas de vários pontos do Brasil. Conta a lenda que antes do Natal, os 3 reis magos aparecem para vários moradores, apontando o caminho de uma linda manjedoura artística, liberando assim habilidades únicas para que cada um possa criar o seu presépio, diferente e único, repleto do mais puro amor do menino Jesus. Eu sempre tive um apreço muito grande por Santa Luzia. Já fui professor aqui na cidade. Em Minas, toda essa arte estatuária, as pessoas têm as tradições do lugar. E onde se destaca em Santa Luzia a manufatura de presépios. Uma das imagens que mais se tem procura é a imagem de São Francisco de Assis. Inclusive, São Francisco de Assis montou o primeiro presépio da história. Eu sempre me dediquei a essa arte e hoje, mais do que nunca, eu venho tentando, além de preservar, reproduzir, restaurar e manter firme a tradição dos presépios na cidade. Dona Maria Gorete Gabristi fala sobre a tradição dos presépios, sempre com belíssimas imagens de várias casas da cidade que montam seus presépios. Santa Luzia é considerada a cidade do presépio. São 42 casas que são abertas ao público. Todo mundo faz o seu presépio e tem aquele prazer das pessoas visitarem. Os moradores Maria da Piedade, Regina Carvalho, Marco Antônio de Souza e Íria de Castro, em suas respectivas casas, todos montando e mostrando seus presépios, falam da história desta tradição na cidade. A tradição do presépio aqui em Santa Luzia vem de pais para filhos. Eu, por exemplo, aprendi a fazer com a minha mãe e com o meu irmão. Eu comecei assim, com uma grutinha muito pequenininha em cima da mesa. Todo ano ele aumentava mais uma grutinha, ia comprando uma pecinha, mais uma peça nova. E o presépio cresceu desse jeito que está aí. Tem uns 38 anos que ele está aqui na minha casa. Eu monto o presépio há 35 anos. E as peças, cada uma tem uma história. E à medida que vai passando o tempo, você vai chegando peça nova, a gente vai incorporando outros personagens do presépio. É muito gratificante, né? Ver a pessoa notando os mínimos detalhes que às vezes a gente achou que não iam notar. As crianças, então, ficam vendo as peças de animais que chamam atenção, né? E eles ficam, nossa, que lindo, que coisa linda! E mesmo as pessoas mais idosas ficam admirando as imagens. Tem muita coisa mesmo diferente no meu presépio, ele é bem completo. O documentarista Otávio de Toledo, no alto da rua direita, com boa parte dos casarões aparecendo num belo pôr do sol, fará um resumo do trabalho de pesquisa e das gravações. Emocionado, com a mesma roupa que começou os trabalhos, vai encerrar o filme com a sua percepção de tudo o que encontrou e viveu na cidade.
Fazer um documentário em Santa Luzia foi como tecer parte da coxa da história do nosso país. Viramos artesãos das notícias do passado para entrelaçar os fatos mais marcantes que aconteceram por essas ruas e ladeiras. E quantos fios importantes para a nossa nação foram produzidos por aqui, desde a chegada dos bandeirantes, passando pela enchente que fez a cidade mudar aqui para a parte alta e a descoberta da Santa no fundo do rio. E os fios deste novelo do passado continuaram se desenrolando por aqui, com a apurada educação para as filhas de Chica da Silva, no Mosteiro de Macaúbas, a Revolução Liberal de 1842, a visita de Dom Pedro II, as procissões, quermesses e políticas da Rua Direita. Depois veio o trem e a sua estação, que levaram o comércio e algumas famílias de volta para perto do Rio das Velhas, manancial tão importante para Minas Gerais e fundamental na consolidação deste município. Tudo isso temperado por muita poesia, música erudita e rituais que transformaram Santa Luzia em um solo sagrado para a cultura, sem esquecer da alquimia de suas doceiras e da arte sacrossanta de suas igrejas. Para completar este cenário, veio a jovem identidade de São Benedito, Cristina e Palmital, fortalecendo na cidade esta vocação de luta pela liberdade de expressão. Muitos fiéis também vêm para cá em busca de cura para o corpo e para a alma. E milagres à parte, na terra desta padroeira que cuida dos olhos, posso garantir que toda a nossa equipe sai de Santa Luzia com a nova visão de Minas Gerais e do Brasil. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: UAU Inglesa, Loca Minas, Marte Minas, Escava Minas. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Equipe: Apresentador-diretor: Otávio de Toledo. Edição: Arthur Toledo. Finalização: Samuel Rodrigues. Auxiliares de edição: Gustavo Santiago, Samir Oliveira. Roteiro: Ayrton Guimarães, Alisson Batista, Otávio de Toledo. Coordenadora de produção: Michilene Rodrigues. Diretor de fotografia: Jorge Luciano. Diretor de produção: Ayrton Guimarães. Cinegrafistas: Alisson Batista, Jorge Luciano, Leonardo Reis. Animação: Samuel Rodrigues. Ilustração: Paulo Torres. Assistente de câmera: Heitor Toledo. Audiodescrição: Antônio Campos. Intérprete de Libras: Sabrina Gonçalves. Montagem: Arthur Toledo, Alisson Batista, Samuel Rodrigues. Legenda: José Carlos Arthur Toledo. Operador de áudio: Márcio Heleno. Mixagem de som: Marcelo Duarte. Assistente de câmera: Gustavo Santiago, Márcio Heleno. Operadores de drone: Alisson Batista, Jorge Luciano. Pesquisadora: Silvia Rodrigues. Fotos e ilustrações: Acervo da Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia. Acervo da Associação das Mulheres Quilombolas de Piões. Acervo da Biblioteca Nacional. Acervo da Câmara Municipal de Santa Luzia. Acervo do Coral Mater Ecclesiae. Acervo do Coro Angélico. Acervo do Mosteiro de Macaúbas. Acervo do Museu Imperial. Acervo da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Luzia. Acervo do Grupo de Teatro Rural São Francisco. Agradecimentos: Academia de Letras e Artes de Santa Luzia, ALEAR. Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia. Associação de Capoeira Herança dos Quilombos. Associação Empresarial de Santa Luzia. Coral Mater Ecclesiae. Coro Angélico. Guarda Municipal de Santa Luzia, SEDU. Câmara Municipal de Santa Luzia. Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Santa Luzia. Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Santuário Arquidiocesano Santa Luzia.
Secretaria de Cultura e Turismo. Teatro Rural São Francisco, Taquaraçu de Baixo. Programa Viação Cipó, TV Alterosa SBT. Adalberto Mateus, Pesquisa e Acervo Fotográfico. Carlos Souza Lima, Cenografia. Joana Coelho, Apoio Institucional. Marco Aurélio, Pesquisa e Acervo Fotográfico. Ruslan Abadiev, Apoio Institucional. Sandra Gabrichi, Pesquisa. Trilha sonora. Rinforal Brothers, Alan Peretz. Kings Requiem, Alan Peretz. The Queen's Quarters, Alan Peretz. Learn to Fly, ANBR. The Castle, ANBR. A Question, Boreis. Merry Christmas, Vortex. Nostalgia, Christoph Walters. Friends Again, Daniel Joseph Wright. Água no Sertão, Heron Lima. Keep On, Eyor Haas. Lights of Christmas, G. Arrow. Skipping, Ian Post. Canción de Niños, Idan Balas. This Was a Shallow Sea, Imaginary Towers. Our Space Church, Ian Gagelman. Fortitude, Lance Conrad. Monomer, Leroy Ward. Circle of Life, Letra. Up in the Andes, Maxi 8. Sophisticated Nostalgia, Nobu. All We Go, Oscar Wilde. Zafene Penny, Quentin Coblan. Infinite, Red Zero Hero. Carry On, Rizian. Saving a Rainforest, Rotten Cinnamon. Lonely Prates, Russo. Revolution, Shahed Mustafafar. A Place Beyond Belief, Slipstream. A Walk Alone, Slipstream. Takeoff, Swirling Ship. Produção ATMG, Associação Turística e Cultural Minas Gerais.